Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Bom dia a todos. Hoje, sábado, dia 17 de janeiro de 2026, no Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar, toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu, e aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós temos o chamado de Levi, Mateus, o evangelista. Mateus era um cobrador de impostos e no tempo de Jesus, um judeu que se colocava a serviço do Império Romano, era um publicano, era um pecador público. E assim, aquela pessoa era afastada do convívio. As pessoas não queriam se misturar com elas, principalmente pela família, porque era uma vergonha. Porque aquele publicano, aquele cobrador de impostos, cobrava do seu povo imposto para o Império Romano, aquele império opressor, e isso eles eram acusados de traição. E nós vemos o chamado de Jesus como se dá. Jesus, quando chama seus discípulos, ele não escolhe da linhagem dos sacerdotes, dos levitas, dos mestres da lei, não. Ele chama pessoas do povo. Foi assim no mar da Galileia, quando Jesus chamou Pedro, Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que eram pescadores. Assim Jesus vai passar pela coletoria de impostos, aquele posto de arrecadação, olha para Levi, e é interessante que Jesus não tenta convencer Levi para segui-lo. Jesus só diz: "Segue-me." E ele levanta, deixa tudo para trás e segue Jesus. É interessante esse chamado de Jesus, esse encontro daquele pecador público com Cristo. Jesus não precisou de convencê-lo, de argumentá-lo, porque seria interessante e bom para a vida dele segui-lo. Não. Na beira do mar, quando Jesus chama André, Simão Pedro, Tiago e João, a única coisa que Jesus diz é que eles serão pescadores de homens. Mateus nem isso, ele só diz: "Segue-me." E Mateus deixa tudo para trás e segue o Cristo. É maravilhoso, é interessante essa resposta ao chamado do Cristo. É maravilhoso. Eu me lembro na minha conversão, quando foi o passo inicial da minha conversão, chegou o meu compadre Erlei. Nós estávamos num lugar inusitado, fazendo um churrasco, bebendo, tudo. Quando ele chegou lá com a violinha dele, tocando e me chamando todos que estavam ali para poder participar do primeiro encontro do Texto dos Homens. E eu disse que ia, e realmente fui. E aquele encontro transformou a minha vida. Não me lembro o que é que foi pregado, não teve palavra que tocou no meu coração, mas eu senti um forte chamado de Cristo
E ali eu fiz uns compromissos com Cristo que eu tento manter até hoje. E é interessante, é graça de Deus isso. Jesus nos chama, não importa o lugar que nós estamos. Jesus diz, segue-me, vem. Porque Jesus mesmo vai dizer, quando ele está no jantar ali, com vários outros publicanos, amigos de Mateus, outras pessoas, pecadores públicas, e nós vemos sempre que onde está Jesus, estão ali os fariseus. Não para fazer também essa adesão, dizer esse sim ao chamado de Cristo, mas apenas para criticá-lo. E assim eles vão perguntar aos discípulos, porque ele come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus sabe o que eles estão pensando, sabe o que eles estão dizendo e vai dizer. Não são pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. É aquela ovelha perdida, que Jesus deixa as 99 para buscar aquela ovelha que se perdeu. Porque Jesus quer que todos se salvem. E o cuidado maior de Jesus é com aquelas ovelhas perdidas, com aquelas pessoas que vivem no pecado, porque o amor de Jesus por cada um de nós é tão grande que Ele não quer que nós nos percamos, não quer que nós vamos para o fogo do inferno, mas sim para que nós façamos parte da sua glória. Portanto, meus irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para a graça de Deus e nós possamos verdadeiramente dizer sim a esse chamado. Não dizer não, hoje não, amanhã quem sabe, talvez. Quantas pessoas a gente convida para ir para a igreja, para ir para o terço dos homens. Ah, não, hoje não, amanhã quem sabe, daqui um ano, daqui não sei quando. Não. Jesus te chama hoje. Jesus usa muitos instrumentos para te chamar, para voltar para o redil dele, para voltar para as ovelhas do reino dos céus. Quando a palavra de Deus tocar o teu coração, diga como Maria, nossa mãe Maria Santíssima, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça como Mateus. Jesus chama e ele segue-me. E ele imediatamente deixa tudo e segue o Cristo. Que Deus possa abrir o seu coração, tocar a sua alma, para que você também seja esse doente que procura o verdadeiro médico, que é o Cristo Jesus, que quer curar a nossa alma, curar os nossos pecados, para que nós também possamos fazer parte do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, um bom final de semana.